Aprendendo Espiritismo. Videoaula 6, Perispírito. Olá! Hoje explicaremos alguns fundamentos espíritas imprescindíveis para a compreensão da ação dos seres espirituais no nosso mundo físico. Pois afinal, você pode se perguntar: como um espírito pode tornar-se visível se já não dispõe de corpo material? Que fantasia é essa a de supor que no mundo espiritual os seres comam, bebam e vivam como os vivos da terra? A chave para o entendimento da vida espiritual está na compreensão do perispírito, o corpo espiritual. Vamos conhecê-lo melhor. No nosso globo terrestre, encontramos a manifestação da vida nas mais variadas formas. No fundo do mar, nas alturas, por dentro das substâncias. Cada qual dessas espécies traz o envoltório apropriado para a sobrevivência conforme as circunstâncias ao redor. O corpo humano é uma dessas máquinas condutoras da vida, que em parte se assemelha com a de outras espécies e noutras se diferencia completamente. Ele é o modelo escolhido pela sabedoria divina para receber os espíritos no plano encarnatório. O ser inteligente veste esse corpo humano para atuar no plano terreno, assim como o mergulhador se utiliza de uma vestimenta apropriada para atuar no plano submerso. No fim da missão, essa roupa é deixada de lado e o indivíduo se servirá de outra roupagem. Devemos considerar ainda que se na Terra há tantas variações de corpos nas incontáveis moradas do universo, também há grande diversidade de corpos físicos e que as fantásticas formas representadas pela nossa cultura artística podem mesmo ser inspirações das formas de vida em outros mundos. O imaginário popular diz que a alma desencarnada é abstrata e indefinida, como o pensamento, e invisível como o vento. Entretanto, a doutrina espírita veio nos demonstrar de forma plausível e experimental que os espíritos também têm um corpo, com o qual pode se manifestar na dimensão espiritual. O espírito tem um corpo material, mas como essa matéria que o dá forma é de uma natureza totalmente diferente e muito mais sutil que qualquer elemento que há na Terra, dizemos que esse corpo espiritual é semimaterial, fluídico. Esse corpo fluídico, o perispírito, embora não seja exatamente o espírito, acompanha-o sempre, modela-se para atender às necessidades do ambiente aonde o ser espiritual vai, mas nunca falece. Respondendo aos comandos da natureza, o perispírito se preenche do meio onde se encontra, ganhando contorno semelhante a das formas de vida onde momentaneamente habita. Assim é que os espíritos que entram na dimensão do planeta Terra moldam seu perispírito no formato do corpo humano. E antes de propriamente encarnarem no nosso meio físico, eles se revestem de uma forma material semelhante à nossa estrutura, de carne e osso, que seria como se disséssemos que eles antes encarnam no plano espiritual, dentro da atmosfera terráquea, onde o perispírito assumiria feições idênticas à de um corpo humano. Você deve estar se perguntando onde fica cada coisa, espírito, perispírito e corpo físico, enquanto estamos aqui encarnados. Então, os mentores amigos da codificação do Espiritismo nos revelaram que o perispírito é o laço fluídico que une o espírito à máquina humana.
Vejamos isso em detalhes. O homem é um espírito encarnado. Enquanto encarnado, chamamos o espírito de alma. O corpo humano é apenas um envoltório independente e temporário, uma roupa que tem começo, desenvolvimento e fim. O ser inteligente é consciencial e, portanto, não circunscrito. Foi simbolizado na codificação espírita como uma chama, mais ou menos radiante conforme sua evolução. O perispírito é quem une o espírito ao corpo humano. É por ele que o ser espiritual, a alma, comanda o corpo. É pelo perispírito que a inteligência envia e recebe os impulsos físicos. Para cada molécula material do corpo físico, há uma molécula espiritual. Ambas se interagem durante a vida encarnada, de modo que o corpo reflete as sensações da alma, assim como a alma reflete as sensações do corpo. Essa ligação se processa desde a fecundação, quando o perispírito começa a se ligar fluidicamente ao bebê e se completa no parto. Durante o período encarnatório, corpo físico, perispírito e espírito estão unidos ininterruptamente até que comecem a se desligar, célula a célula, por ocasião da morte. Após isso, o espírito volta à dimensão espiritual e se liberta completamente do corpo humano, que se decompõe na terra. Nessa volta, o ser espiritual traz consigo seu perispírito, que normalmente conserva as características da roupa carnal que havia vestido, até que seja submetido a um tratamento que o torne mais sutil. Essa relação íntima entre o corpo físico e o corpo semimaterial estabelece implicações naturais entre o espírito e o homem dentro do plano de reencarnação. Assim como o perispírito ajuda a moldar o envoltório carnal, o corpo físico também molda o perispírito. É sabido que a concepção física de um bebê se dá pela contribuição genética do pai e da mãe. O que pode ser surpresa para muitos é que um terceiro fator entra em cena para a formação da vida nova. A partir da fecundação, o perispírito liga-se ao feto e lhe transmite suas características físicas, podendo mesmo alterar toda a estrutura orgânica daquele corpo material. A contribuição genética espiritual será proporcional às condições perispirituais da alma ali encarnada. Da mesma forma, quando o espírito volta ao mundo espiritual, depois da morte do corpo carnal, o perispírito preserva as características daquele envoltório físico. Agressões ao corpo, como excessos de comida, bebida e substâncias insalubres, como cigarro, droga e álcool, além de acúmulo de sentimentos negativos como mágoa, rancor e ódio, são também agressões registradas no perispírito, cujas consequências implicarão na composição da nova reencarnação. Exemplos graves dessas agressões são aborto intencional e suicídio. Em tais casos, o corpo perispiritual retorna à dimensão dos desencarnados em situações deprimentes e, quando retornar a uma viagem no plano encarnado, fatalmente imprimirá no novo corpo material uma séria deficiência física. Entre uma e outra reencarnação, o espírito possivelmente é recebido e tratado pelos trabalhadores do plano astral, para que, dependendo da condição de cada indivíduo, seu perispírito seja revigorado e devidamente preparado para a continuação da vida. Desta forma, a configuração do perispírito obedece às leis morais, no caminho da evolução. O reconhecimento do perispírito
nos impõe então uma maior responsabilidade com nossas ações, dentro dessa dualidade, corpo humano e corpo espiritual. Vamos agora observar as propriedades e funções do perispírito para compreendermos sua importância nas comunicações mediúnicas. O termo perispírito foi criado por Allan Kardec a partir de uma amostragem prática. O prefixo grego peri, que significa em torno de, foi anexado ao termo espírito para ser lido como o que está em torno do espírito. De acordo com as condições estabelecidas pela evolução do espírito, podemos assinalar algumas propriedades e funções do perispírito. Unicidade. Cada indivíduo tem o seu próprio perispírito, que assim serve como sua identidade. Mutabilidade. O perispírito transforma-se no decorrer do seu processo evolutivo, renovando suas características de densidade, que diz respeito às propriedades de peso e luminosidade. Os espíritos mais evoluídos são mais sutis e cintilantes. Plasticidade. Capacidade de ser modelado para assumir formas diversas, por exemplo, expandindo-se e se exteriorizando. Sensibilidade. Todo o perispírito é o órgão pelo qual os espíritos recebem e transmitem sensações, emoções e sentimentos. Pela penetrabilidade, o corpo perispiritual tem a capacidade de penetrar os corpos materiais sem afetar sua constituição. Nos mundos mais atrasados, o perispírito é denso e limitado, como os corpos carnais. Já nos mundos mais evoluídos, sua forma é rarefeita e dinâmica. O corpo perispiritual não fica engaiolado na vestimenta carnal, podendo expandir-se e mesmo se afastar para muito distante, como normalmente ocorre durante o repouso físico. No entanto, durante a encarnação, o perispírito permanece continuamente ligado ao corpo material por um feixe fluídico, também nominado cordão de prata. Conforme o desenvolvimento de suas capacidades, o espírito aprende a usar seu perispírito para interagir nos mundos físicos, como o nosso, fazendo-se visível aos nossos olhos, plasmando formas materiais e até movimentando objetos através da manipulação de fluidos. Manifestações dessa natureza permitem que a ciência humana comece a investigar melhor o mundo espiritual e colha provas da espiritualidade. Acompanhe alguns exemplos. Desde as milenares tradições orientais, o perispírito é comentado por diversos termos: corpo astral, corpo fluídico, corpo espiritual, etc. Também na Bíblia encontramos referências a ele. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Antes que se rompa o cordão de prata e se quebre o cordão de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Após o surto de fenômenos mediúnicos nos tempos de Kardec, laboratórios do mundo inteiro se dedicaram às pesquisas acerca da intervenção dos espíritos em nossa dimensão. Na Rússia, o casal Semyon e Valentina Kirlian desenvolveu um processo chamado Kirliangrafia, ou fotografia Kirlian, que supostamente
capta ondas bioeletromagnéticas de dimensão extra-humana. Esse resultado, na verdade, é a redescoberta de pesquisas feitas pelo padre brasileiro Landel de Moura, as quais foi obrigado a abandonar por questões doutrinárias impostas pela Igreja Católica. A partir dos fenômenos de materializações espirituais, diversos centros de pesquisas também averiguam as formas exteriorizadas pela utilização de ectoplasma, fluidos semimateriais condensados em sessões mediúnicas. Grandes centros científicos como a NASA, Agência Espacial Americana, também se ocupam com esses estudos, embora lamentavelmente permaneçam sem divulgar suas descobertas. Ainda no Brasil, o Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, fundada pelo emérito pesquisador Hernani Guimarães Andrade, colecionou farta documentação acerca de estudos técnicos sobre o perispírito e seus efeitos práticos. A literatura espírita consagra a relação física e moral impressa no perispírito. O homem do futuro compreenderá que as suas células não representam apenas segmentos de carne, mas companheiras de evolução, credoras de seu reconhecimento e auxílio efetivo. Sem esse entendimento de harmonia no império orgânico, é inútil procurar a paz. Cuidar bem do nosso corpo físico hoje implica também cuidar do nosso perispírito. Fisicamente falando, higiene, boa alimentação, trabalho e repouso. Espiritualmente falando, vigiando nossos pensamentos, sublimando nossos sentimentos e ministrando positivamente as nossas emoções. Vícios, desregramento e sentimentos como rancor e ódio mancham fortemente nosso corpo perispiritual, ao passo que as virtudes o purificam. Para saber mais, acesse nosso portal www.luzespirita.org.br. Um fraternal abraço e até a nossa próxima videoaula.